Hoje é dia 25 de dezembro, último domingo do ano. Próximo domingo, se Deus quiser, estaremos aqui pela graça de Deus. E aí será o primeiro domingo de 2023. Então, nós queremos começar esse novo ano, que será no próximo domingo, com algumas coisas novas, né? A gente passa o ano assim refletindo sobre o ano que nós passamos, as coisas que deram certo, as que não deram, reformular algumas coisas. E aí eu já quero avisar os irmãos que próxima quinta-feira ainda é 2022, né? Eu acho que é dia 29, próxima quinta-feira. Mas nós vamos retomar os passos de fé, né? Tínhamos dado uma suspendida nos passos de fé, mas a partir de quinta-feira nós vamos retomar os passos de fé. E os passos de fé, irmãos, eu tenho meditado assim, os passos de fé não é para salvação das almas, não é para santificação, não é para reconciliar a pessoa com Deus, mas os passos de fé, eles visam resolver os problemas normais da vida humana. Eu lembro quando a gente passa ali pelo centro, antigamente era mais, mas hoje ainda acontece isso. Agora eu passei lá no centro, e aí tinha lá um rapaz distribuindo uns panfletos, e eu percebi que eram aqueles antigos panfletos, que aquelas cartomantes, ciganas de as mãos, né? E feiticeiros, de maneira geral, elas estavam assim, oferecendo aqueles panfletos, aqueles folhetos para o povo, convidando as pessoas para resolver os seus problemas. E os problemas eram assim: problema de saúde ou de doença, né? Eles estão oferecendo a cura, que é um dos problemas que aflige a raça humana. Problemas de financeiro, né? Na vida financeira, todo mundo quer prosperar financeiramente. E problemas familiares, relacionamentos conjugais, relacionamentos interpessoais, felicidade nos relacionamentos sentimentais, essas coisas que o ser humano sente muito na pele, né? E quando alguém acena para resolver esses problemas, as pessoas vão, porque elas querem resolver o problema. E tem também um problema de segurança, né? Ou de insegurança. Nós vemos assim no mundo, principalmente no Brasil, há uma insegurança muito grande, né? As pessoas têm medo de sair de casa porque elas temem ser assaltadas, assassinadas, sequestradas. O problema da segurança, ela preocupa todo mundo, ou quase todo mundo. Eu soube até que o Tite, técnico da seleção brasileira, foi assaltado. Acho que está no Rio de Janeiro, saiu do hotel para caminhar, correr ali na praia, e foi assaltado. O assaltante parece que ainda deu uma esculhambação nele, porque ele perdeu o jogo da Copa. Então, a insegurança geral. E aí eu digo, quando, por exemplo, os macumbeiros, feiticeiros, cartomantes, ciganos oferecem para resolver esses problemas do ser humano, alguns eu acho que é por malandragem mesmo, né? Sabe que você acenar para resolver esses problemas, as pessoas vão. Outros é porque eles estão realmente envolvidos com entidades, né? Com espíritos, que na verdade são demônios, mas os demônios enganam as pessoas. E às vezes nós, assim, por uma questão assim de ir por outro lado da história, o movimento pendular, a gente fica muito assim. Eu tenho observado aí no YouTube, porque a teologia da prosperidade, né, é um engano, uma maneira de enganar as pessoas, ou coach. Mas só que essas teologias, elas acenam para resolver os problemas temporais do ser humano, o problema que atinge todos nós no dia a dia, a população de maneira geral.
E às vezes nós vamos para o outro lado, né? Aí se a gente ficar assim, falando só assim, que é o Evangelho, qual é a essência do Evangelho? A salvação para a gente ir para o inferno, a reconciliar o homem com Deus, né? Reconciliar com Deus. Jesus morreu para isso, ele derramou o seu sangue para isso. A santificação da vida, tudo isso aí é o Evangelho. Todavia, a gente percebe que essas coisas temporais que afligem o ser humano também são do interesse de Deus. O Benedito falou agora sobre a multiplicação dos pães e dos peixes, porque Jesus sabia que o ser humano precisa comer e ele providenciou comida. É a mesma coisa hoje, né? O ser humano precisa comer, nós precisamos comer. Jesus até disse assim: se tivermos comida, bebida e roupa, ninguém vai morrer se tiver isso, em qualquer lugar, né? Normalmente nós não queremos só isso, a gente quer muito mais, né? E aí eu creio que se esses líderes, essas pessoas atraem as pessoas, fazendo promessa para resolver os seus problemas, eu acredito que Deus também, né? Deus também, o verdadeiro Deus, nosso Senhor Jesus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele tem interesse em também nos ajudar nessa área, né? Nas áreas temporais, seculares, problema realmente que nos aflige dia a dia. Então, os passos de fé é para isso, né? É para dar oportunidade para as pessoas, para que elas creiam que Deus, Jesus Cristo, tanto pode como quer, né? Ajudá-las a resolver os seus problemas que afligem no dia a dia. Dá oportunidade para as pessoas que creem em Deus, que querem receber ajuda de uma fonte legítima, autorizada, que é o verdadeiro Deus, né? E também uma oportunidade que nós damos para Deus ajudar as pessoas, porque quando Deus ajuda alguém, Deus é glorificado, Ele recebe a honra, Ele recebe os aplausos, a gratidão, né? Ações de graça, a Bíblia diz, né? Então, nós vamos retomar os passos de fé a partir de quinta-feira. Toda quinta-feira será passos de fé. Aí nós já podemos chamar as pessoas que têm problemas para, crendo no verdadeiro Deus, né? Em Jesus Cristo, seu Filho, trazer aqui durante sete semanas a sua demanda, o seu problema, a sua petição, né? E receber de Deus essa ajuda. Agora, hoje é 25 de dezembro, que é reconhecidamente do mundo todo como Natal, né? E aí eu quero, durante alguns minutos, eu vou pregar pouco hoje. Não vou nem abrir meu caderno, vou ficar diretamente aqui na Bíblia. Eu quero pedir aos irmãos que abram suas Bíblias em Mateus, Evangelho de Mateus. Vivendo esses dias natalinos, nós estamos vendo sobre o nascimento de Jesus, né? Então, eu quero ler um versículo aqui que está em Mateus capítulo 2, versículo 12. Vamos ler o versículo 12, né? Mateus 2, 12. Ele diz o seguinte: e sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Então vejam só, está se referindo aqui aos magos. A Bíblia diz que quando do nascimento de Jesus, em Belém da Judéia, próximo de Jerusalém, uns magos vieram do Oriente. Uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. E aí, a Bíblia diz assim: uns magos, magoi, está no plural, não se sabe quantos magos eram. Mas a tradição religiosa
ela nos repassou que eram 3, embora talvez não fossem 3, mas ninguém sabe quantos eram, mas a tradição religiosa nos informou que eram 3 magos. Talvez porque dizem que eles acham que eram 3, porque quando eles ofertaram ao menino Jesus, aquelas 3 ofertas eram ouro, incenso e mirra. Eles acharam que cada um deles ofertou um desses minerais preciosos, né? Aliás, não sei nem se é mirra, ouro, incenso. Ouro é metal. Incenso, creio que é um pó que queima lá para fazer o aroma suave, né? O aroma suave sobe daquele pó, queimar incenso. E mirra é um óleo que cheira bem. Se você conhece alguém aposentado ou que está prestes a se aposentar, de perfume, de mirra em cima de Jesus é perfume. Então, é por isso que acham que eram 3, mas a rigor não sabemos quantos magos eram. Magos vieram do Oriente. A tradição religiosa também nos repassou que eles eram reis, né? Os reis magos. É outra coisa que a Bíblia diz, né? Provavelmente eles não eram reis. Eles não eram reis. Esse negócio de dizer que eram reis é porque a tradição religiosa diz que, porque eles trouxeram essa riqueza, provavelmente eram gente de posse. Eles eram do Oriente, provavelmente da Babilônia. E aí, provavelmente eram astrólogos. E na Babilônia havia astrólogo que olhava para o céu estudando as estrelas, né? Daí que surgiu a astrologia. Só que modernamente a astrologia se transformou numa ciência chamada astronomia, mas tem origem comum. Então esses magos que vieram do Oriente a Jerusalém provavelmente vieram da Babilônia, e eles não eram reis, provavelmente também não eram 3, mas eles eram astrólogos. Eles estudavam os astros. E nessa atividade de olhar para os astros, as estrelas, né? Eles sabiam de alguma tradição que nasceria uma estrela que seria rei dos judeus. E aí a gente tem que lembrar que quando Daniel esteve na Babilônia, muitos anos, provavelmente ele ensinou na Babilônia a esperança messiânica dos judeus, né? Uma estrela procederá de Jacó, disse o profeta Balaão em Números capítulo 24, acho. E aí eles vieram, observando os astros, irmãos, eles viram uma estrela. Só que o céu é cheio de estrelas, mas essa estrela que eles viram deveria ser uma estrela diferente. E eles tiveram tanta fé que eles vieram peregrinando do Oriente em direção a Jerusalém, seguindo a estrela. Que altura essa estrela estava? Não sei, porque essa estrela é uma luz. Se fosse hoje, iam dizer que era discos voadores, UFOs, OVNIs, luzes misteriosas no céu do Brasil. Tem tido muito ultimamente, né? Mas aí a Bíblia diz que estrelas são anjos, né? A estrela de Belém. Apocalipse diz que as estrelas são anjos. Eu creio realmente que as estrelas são anjos, essa luz misteriosa. E aí esses magos, eles vieram do Oriente para Jerusalém, seguindo a estrela. Esses magos, eles já acreditavam na esperança messiânica, que nasceria o rei dos judeus. E quando eles chegaram em Jerusalém, eles falaram assim: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Nós sabíamos que ele seria rei dos judeus, essa estrela, o nascimento do Messias, né? Rei dos judeus. E aí, quando Herodes soube disso, o rei Herodes era o rei da Judéia, o rei de Judá. Ele mandou chamar os sacerdotes judeus e ele perguntou: onde é que vai nascer o Messias? Aí os sacerdotes judeus que viviam estudando a lei, estudando a Escritura, eles disseram assim: o Messias, diz a Escritura, que vai nascer em Belém da Judéia. Miqueias 5:2, o profeta Miqueias 5:2, é assim, e Miqueias diz assim:
O sacerdote judeu sabia. E tu, Belém, posto que é pequena para estar entre as milhares de Judá, as milhares de cidades, né? De ti é que sairá o guia, que há de reinar em Israel, cujas saídas são desde os tempos eternos. Só que quando Mateus cita essa profecia do profeta Miqueias, ele muda, ele diz assim, a figura do Messias da figura de um governante para a figura de um pastor. Ele diz, de tu sairá o guia, que há de apacentar o meu povo de Israel. E aí, irmãos, os sacerdotes judeus mostraram essa profecia para Herodes. Herodes mostrou para os magos, e os magos foram para Belém. E o Herodes, aí eu quero aplicar uma coisa aqui, irmãos. Antes eu falei sobre segurança, né? O mundo é cheio de perigos, o mundo é cheio de ciladas, ameaça a todos nós. Às vezes Deus nos revela em sonhos e em visões. Esses dias agora, inclusive ontem, foi hoje, né? Alguém recebeu um sonho mostrando um perigo dentro desta igreja. Era uma cobra, e a cobra era vermelha e preta. Eu já orei a Deus para nos dar a interpretação. Acredito que foi um aviso de Deus. Ele disse, olha, tem um perigo dentro desta igreja, tem uma cobra. Aí eu falei assim, olha, no sonho a cobra pode ser um demônio, geralmente é, porque no sonho cobra geralmente é demônio. Eu até pensei, mas se for uma cobra literal mesmo, então até eu digo, quando você cuidado, porque alguma cobra pode se esconder por aí, né? Um dia desse, nós achamos uma cobra ali na frente, no meio de uns basculhos da construção que tinha acontecido, né? Tinha uma cobra, era uma jiboia, não era venenosa. Eu até disse, essa cobra do sonho agora, que houve hoje, ela era preta e amarela, que é a cor de uma caninana. A caninana geralmente não é venenosa, mas se for um sonho, se for um demônio que está ocultado aqui, nós corremos perigo. Quer dizer, corre perigo quem não estiver espiritualmente coberto. Deus nos avisando. E aí, irmãos, o mal está por todo lugar, o mal fica nos armando ciladas. E aqui não foi diferente. Herodes, naturalmente, ele era mau. Herodes era manipulado por Satanás. E o Herodes armou uma cilada para os magos. E Herodes disse assim para os magos: ide até Belém, perguntai pelo menino, e quando vocês encontrarem o menino, vocês voltem, para que eu também vá e o adore. Olha só, Herodes era o rei da Judéia, o rei dos judeus. Agora, os magos disseram que tinha nascido um menino que seria rei dos judeus. É claro que o Herodes se sentiu ameaçado no seu trono. Herodes planejava matar o menino para que o menino não roubasse o trono dele. Na verdade, o menino é o verdadeiro legítimo rei. E aí o Herodes enganou os magos, né? Olha, vocês vão lá em Belém, quando vocês acharem o menino, vocês voltam para cá, que eu quero ir lá adorar o menino também. Claro que os magos foram, irmão. Quando eles chegaram lá, a Bíblia diz que os magos do Oriente adoraram o menino, né? Quando eles entraram na casa, já estavam numa casa, só estava Maria com o menino, José não estava na hora. E aí quando os magos viram aquele menino recém-nascido, eles o adoraram, eles prostraram-se e adoraram aquele menino, e ofertaram a ele ouro, incenso e mirra. Então o Messias Jesus Cristo, ele já nasceu recebendo tributo do Oriente. Pode ser que veio da parte do rei. Talvez ele não fosse rei, mas pode ter vindo enviados pelo rei da Babilônia, da Pérsia, da Grécia. E aí, isso é o que eu quero mostrar para os irmãos. Olha, o mundo aí é um mundo perigoso. Até dentro da guerra tem perigo. Mas Deus nos protege. Nós precisamos ter a proteção de Deus, porque se nós não tivermos a proteção de Deus, nada poderá impedir o mal de nos atingir. Nós precisamos da proteção de Deus. E aqui Deus interviu. E aí vamos ao versículo de novo. E sendo por divina revelação avisados em sonhos. Olha, eles foram avisados em sonhos por divina revelação. Deus avisou para eles em sonhos, para que eles não retornassem a Herodes. Então eles partiram para a sua terra por outro caminho.
Irmãos, nós precisamos da proteção de Deus. Você precisa da proteção de Deus. Porque se você não tiver a proteção de Deus, nada pode impedir que o mal que está aí fora, até dentro da igreja pode estar também, armas ciladas. Porque eu acho que se eles tivessem voltado para Jerusalém, ou eles seriam mortos, ou eles seriam torturados. Algum mal o Herodes ia fazer com eles, porque ele tinha autoridade para isso. Então, diante do mal que nos ameaça no Brasil hoje, mais do que nunca, daqui até o final do ano, eu estou ansiando pelo dia 2 de janeiro, até o dia 1 de janeiro, porque provavelmente haverá outro Brasil. E nós não sabemos o mal que nos ameaça, o mal que virá contra nós. Nós precisamos da proteção de Deus, para Deus nos avisar. Não volte para Herodes, porque ele está preparando uma maldade contra vocês e contra o menino Jesus. E aí os magos voltaram por outro caminho, desbordaram de Jerusalém, e voltaram para a terra dele, não deram nem confiança para o Herodes, e assim eles foram salvos, irmãos. Então, eu quero hoje orar por você. Eu disse que minha pregação hoje seria curta, né? Eu quero perguntar a vocês aqui: quem é que quer a proteção de Deus sobre a sua vida? Eu vou orar por você agora. Fique em pé. Vê à frente aqueles que querem a proteção de Deus. Você não sabe esse lado que está sendo amado contra a sua vida.